Estamos começando mais um programa, Terceira Margem do Rio, em revista. O programa de esperança para a família. Para as famílias. Famílias de esperança. Eu vi o que você fez aí. Então nós estamos aqui com Felipe Valente, Dr. Tiago Arraes, Pastor Edson Nunes e eu, Lucas Iglesias. Nosso tema de hoje que a gente vai discutir, conversar, é sobre família, relacionamentos, pais e filhos. Pais e filhos. Aquela música. Na rua não tenho ninguém. O Thiago não você não sabe, porque sacou, você nunca ouviu. Você viveu a vida inteira nos Estados Unidos, então você não conhece nada de cultura brasileira. Tô zoando, né? Mas na verdade é um pouco isso. Você é indie folk. É pior se eu não respondo. Aí fica aquele ar assim do cara. Será que ele ficou aborrecido? Passei minha vida inteira. É uma nova história. Eu não sabia que eu tinha passado minha vida inteira nos Estados Unidos. Mas desculpa aí se eu não sou brasileiro o suficiente pra você. Mas a parte que você viveu aqui no Brasil não conta. Não conta. Foi adolescência, juventude e tal. Colégio interno. Depois eu vou ter que pensar sobre isso. Depois você voltou pro colégio interno. Então a parte significante da sua vida não existiu. Tem um vácuo na sua história. Eu sempre tinha suspeita que era insignificante, mas agora, nesse programa... Mas explica pra nós sobre quem vamos falar hoje. Ele já falou, só que você tava olhando aí. Celular, você tava olhando no celular. Se liga, cara. Então continua desenvolvendo. Não, você desenvolva. Pais e filhos, família. Pais e filhos. Na Bíblia, nós temos alguns casos de famílias desequilibradas. Caiu meu celular, perdão. Eu acho interessante a relação, né? Da continuidade, a relação de sequência, né, entre o pai e o filho, né? Se eu não me engano, começa a história de Harei, que fala da morte de Sara. Gênesis 23. Vai falar Sara morreu, e daí começa a contar a história de Isaac. Uhum. Então é interessante que tem uma sessão, né, no estudo da Torá, a Parashá de Harei Mot, que fala assim, a Sara morreu, tinha tantos anos, etc, etc. E daí começa essa história de Isaac e tal. Então é curioso que a história dos dois está entrelaçada, relacionada. Vai contar a história de Sara, fala essa é a história de tal pessoa, e daí começa a contar a história de outro. Então, história de José é a mesma coisa, Gênesis 37... Esta é a genealogia de Jacó. Essas são as gerações de Jacó. José tinha 17 anos. José tinha tantos anos. Agora, então tem dois lados. Acho que a Bíblia começa no livro de Gênesis apresentando dois lados de uma moeda, né? Que é essa família, essa dinâmica familiar. Número 1, você tem a realidade de que existe rebeldia, né? Deus cria Adão e Eva, eles se rebelam no Jardim do Éden. Logo em seguida você tem Caim e Abel, que também você tem uma dinâmica complexa. Abraão, extremamente complexo dentro da casa dele. Isaac favorecendo um filho acima de outro. Jacó, 12 filhos extremamente complexos, uma bagunça, que é a família que deveria ser uma bênção para todas as nações. E assim, eu gosto da Bíblia porque ela traz uma perspectiva bem lúcida com relação à família. A gente pensa numa família que é oculta. Não tem família perfeita. Não tem, cara. Você vê uma realidade assim de famílias quebradas e ainda assim Deus trabalhando para que através dessa realidade exista bênção para as outras pessoas. O outro lado, Edson, eu queria que você falasse, que você falou disso outro dia, eu achei muito bonito. Essa relação de como o filho é aquele que revela a genealogia ou a história do pai e como isso aponta mais pra frente para Jesus. O que você tinha falado sobre isso aí que eu tinha me esquecido? Não, eu falo, é exatamente o que a gente começou falando, né? Quando você fala, essa é a história de Jacó, aí você conta José, morreu Sara tinha tantos anos, essa é a vida de Sara. Aí começa a falar de Isaac. Uhum. Geralmente quando você vai falar da história do pai, na verdade você conta a história do filho, né? Porque o filho é a continuação da história do pai. Quando você vai... Quando a gente resolveu ter filho, e a Vanessa engravidou, o primeiro filho, Daniel, aí eu comecei a ler um monte de coisa, né? Fiquei desesperado e tal, você pai agora. E aí você lê desde aqueles livros mais toscos, né? Como fazer o neném dormir, como dar banho no neném, essas coisas assim. Aí você foi ler alguns livros mais filosóficos, né? E um deles chama Philosophical Baby, né? Então... Que você mandou pra mim quando o Benjamin nasceu. E você não leu, provavelmente. Eu li, sim. Mas tá bom. Mas é interessante nesse livro... Que momento, né? Agora guarda os canivetes. Eu li sim. Agora guarda o canivete
E vamos voltar à discussão. Então, Tá indo tudo bem. A nossa discussão aqui na Terceira Margem do Rio, pro ouvinte que não notou ainda, é bem familiar, né? é bem familiar. É bem pouco, tapa, pouco. abraço. Mas aí, então, voltando, é interessante porque a ideia dos bebês, a ideia dos filhos, desde a antiguidade, é levar o nome da família, né? Você leva o nome da família, você perpetua a família. Você vê na Bíblia toda, a ideia de filhos é sempre uma benção, porque o filho é o prolongamento da história do pai, né? Então tem o 4º mandamento que fala assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Aí fica parecendo que isso é uma promessa e você vai viver mais tempo, né? A ideia não é você viver mais tempo, mas a ideia do seu filho continuar levando o seu nome, né? Então o seu nome vai perdurar. O seu nome vai permanecer. Além do seu próprio tempo. Além do seu próprio tempo. A gente vê isso exatamente com os patriarcas. Passam Só que séculos o e séculos e séculos quando Deus vai falar com Moisés e falar: eu sou o Senhor falou de Abraão, de Isaac, Jacó, teus pais. Só chama que de idealmente pai. isso é bonito, então tem esse lado positivo. Só que daí a gente volta de novo pro problema original que a gente colocou, que os filhos são péssimos. E me parece que o filho Então, honra, mas- honra o pai e a mãe, pegando um pouco o gancho do que você falou, me parece que o filho honra o pai e a mãe, não sendo exatamente o bonzinho, o obediente, ou condescendente com tudo que os pais já fizeram de errado e tal, Não. mas ele na vida dele, mudando as coisas que ele viu que foram ruins. Mas o Ele- problema é ele- que né? piora. Em Gênesis piora. Ele honra o pai na José sua vida. melhora. Ele honra o pai e José, a mãe, José né? mas melhora. essa é a grande dinâmica, que você tem filhos que... Não, por mas exemplo, Isaac melhora Isaac muitas melhora. coisas de Abraão também, em vários sentidos, né? mas o favorecimento Então, mas ele dos honra- ele filhos, honra- ele Jacó honra favorece Abraão. filhos depois de novo. Você Então, carrega várias coisas. Ele honra carrega. Abraão na vida dele, Sim. na maneira como ele vive. Sim, aí você vai ver, por exemplo, O bom e o ruim é carregado. mesmo Sim. em Caim e Abel, né? Depois que morre Abel e tal, tem toda a história de Caim lá. Mas aí surge Sete, né? E Sete vai invocar o nome Sim, do Senhor. tem o Aí, melhor. aí é interessante que em Gênesis 5 começa falando da genealogia de Adão e vai falar exatamente de Sete. Ele não cita nem Caim nem Abel, ele já começa logo com Sete. Pula direto. Só que Pula daí as direto pra genealogias sete. todas se misturam. Então, em outras palavras, você tem Sim, sempre sim. essa dinâmica na Bíblia. Ah, Acho que primeiro Samuel é o livro que mais ilustra essa problemática. Você tem Eli, que é sacerdote, que é um personagem complexo, né? Os filhos dele, uma catástrofe. Aí você chega e vê Ana do outro lado, que tem uma dinâmica familiar bagunçada também, que produz um filho bom, que é Samuel. Poxa, legal. Veio de complexo pro bom. Eli, algo complexo, ruim. Aí Samuel cresce e pensa, poxa, os filhos dele vão continuar, são piores do que os filhos de Eli. Aí vem Saul, que é péssimo, eventualmente na história, tem o filho bom, que é Jonatas. Então na história você sempre tem essa dinâmica complexa de pais e filhos, o que torna algo interessante. Eu estava com o nosso grupo lá de não adventistas religiosos estudando o Evangelho de Lucas, e você tem toda essa dinâmica de pais e filhos de novo, e aquela promessa de Malaquias, né, de que viria Elias e ele restauraria o coração dos pais para os filhos. É de que haveria eventualmente. O Antigo Testamento inteiro preparou a gente para uma era em que talvez esse lapso, porque os períodos Essa dos reis, dinâmica, o período dos reis, cara, entendeu? Bom, você tem reis que chegam, pronto, chegou a reforma, era agora bom. tá tudo certo. Chega o filho, destrói tudo e aí fica 100 anos. Uma complexidade por causa dessa... às vezes tem o rei que é ruim e vê o filho dele que é 20 vezes pior. 20 né? vezes pior. Você fala, poxa, isso aqui tá ruim. O cara vai lá e piora 50 vezes. Aí, mas no final, em Malaquias, na profecia, você vê assim, talvez existe uma era em que vai haver uma reconciliação dos pais. Nesse sentido, de que a fé dos pais não vai haver esse lapso, vai haver algo que vai acontecer, através daí da pregação de João Batista, de Jesus, de que vai haver uma possível continuidade. Por mais que mesmo hoje, depois dessa era do reino e tudo mais, você vê lapso, você vê o problema, mas ainda existe essa expectativa de que existe algo agora diferente vai de acontecer. antes, que pode acontecer ainda dessa restauração final dos pais para os filhos. E é linda essa promessa. Normalmente a gente deixa essa parada de Malaquias Então, meio que mas, de lado. mas é exatamente essa missão de Jesus, né? Que ele restaura o pai e o filho, né? Exatamente. Não, ele vem, como você isso que eu ia disse, falar. para contar a história do pai. exatamente isso. Aí, mas ele pra é, prolongar. ele é a restauração entre pais e filhos. Jesus Nele é mesmo, a reconciliação entre Deus e os homens. Entre o pai e o Entre filho. o pai e o filho. E os filhos, né? Através E ele fala dele. assim, mostra-nos o pai. Vocês não precisam ver o pai, vocês estão vendo a mim. Exatamente. Eu sou a exata manifestação do pai. Então ele é o que une esse O lapso no final. Exatamente, né? O lapso. ele é o que quebra esse lapso aí. Isso é bonito. Mas agora, Valente, antes da gente estar gravando o programa, a gente estava conversando, você tinha mencionado essas questões de... Obviamente, quando a gente fala de família, a gente está falando de relação pais e filhos, a gente entra bastante
em psicologia, a gente entra bastante em coisas que a gente não teve na infância e daí a gente compensa em outros aspectos. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente acha que todos os personagens estão tudo certo, eles estão todos resolvidos, mas não é isso que Eles você não encontra. estavam sujeitos a essa situação também, né? Que hoje em dia, não, eles não precisavam de psicólogos porque eles caminhavam na luz do Senhor. Bom, se você tem dúvida, eu convido o leitor a abrir Gênesis 37 e bate o olho de como é que era a dinâmica dos filhos de Jacó, que são os filhos de Israel. Para você sentir basicamente a bênção que era uma família. As 12 tribos estavam ali, As 12 tribos estavam ali Então, você tem uma representadas. noção. São irmãos Não, que e falam, o- quer saber, vamos matar o nosso O irmão. filho deitando com a mulher do pai. Sim. O filho Você derruba, você o tem filho querendo matar o pai mandando matar o filho. Judá, O Tamar. pai Eu deitando tô com falando as... dos com a- reis também. Tô Sim, falando de sim. É Não. toda uma dinâmica que é extremamente confusa, né? Não, o que traz um alento... O Hoje em irmão dia a dormindo gente... com a irmã. Hoje em Uma dia a zona. gente tá pensando assim, não, a gente precisa de famílias de esperança, alguma Uma coisa zona. assim. A gente precisa de uma família pura e perfeita. A realidade é que a Bíblia apresenta um alento pra gente, de que mesmo Sim. no nosso quebrantamento da nossa família, na bagunça que é o nosso dia a dia, Deus não está isento dessas coisas, ele opera ainda, ele trabalha dentro dessa realidade. E é isso que ele está acostumado a fazer, pelo menos através da Bíblia. E a gente relativiza muito, às vezes, a ação de uma pessoa, a maneira como Deus usa uma pessoa em função de como é a história familiar dela, Sim. ou de como ela sofre O com pai uma dela tragédia fez familiar, isso, o pai Cara, dela isso, fez a gente Ou, aprisiona cara- a pessoa na vida familiar dela como se aquilo Ou, cara, Vamos vamos Tá falar, escrito, vamos acabou. falar plenamente abertamente. determinante. Vamos né? falar abertamente aqui, um pastor, por exemplo, que tem um filho que é problemático. O filho dele dá problema na igreja, o cara tá Não, mas tem o problema de estranho drogas. seria um pastor que não tem um filho problemático. É, exatamente. Mas tudo bem, vamos lá. O seu pai, então, tem Pois dois é. filhos problemáticos. Teve vários problemas. Vários Então, o que problemas. acontece? Filho que usava tiara. Exatamente. Um negócio difícil. Que toca no Rock no Vale e É, tal. toca no coitado do Exatamente. Jonas. E aí, graça de Cara, Jesus. eu nunca toquei, eu nunca usei, então acho que tá melhor. Ah, Então, desculpa então, Lucas. mas a gente Eu não sei olha- o exemplo, eu vou começar a olhar pro Lucas agora e Isso. saber como... Mas aí não é Eu uma e coisa meu do pai Fernando, é uma somos coisa da um. tia Cecília. Mas aí você Eles quer... cresceram assistindo a Tia Cecília, é por isso. Mas aí você ao quer vivo, né? entender Já era. você quer entender o quanto o pai dele sofre, é só você olhar pro Biel. Cara, mas assim, e a gente relativiza a maneira como Deus vai usar aquele pastor ou aquele líder numa comunidade, ou aquilo que ele tem para dar de conselhos ou ajudar as outras tragédias familiares. A gente acha que a gente relativiza isso porque na família dele está acontecendo uma coisa terrível, ou porque o filho dele tem alguns problemas que carecem de resoluções pelos erros que ele inclusive cometeu, né? E a gente vê que a Bíblia ela tá repleta de pessoas que tinham problemas É bem e que mais ainda real. assim Deus usou por misericórdia e no meio daquela tragédia ele transformou aquilo em algo que pode ser carregado para as próximas gerações como aprendizado, enfim. Eu acho que a Bíblia, acho que esse é o grande testemunho, pelo menos aquilo que apela para minha condição. O Edson citou alguns pecados, né? Eu tenho vários outros que não foram citados aqui. Mas acho que o que apela para o ser humano no mundo em que a gente vive é essa mesma realidade. A gente tá, de novo, a gente torna tudo muito positivista dentro do círculo religioso. Tudo muito romantizado. Em outras palavras, que a gente perde a referência no final. E daí a gente não tem alento que a gente tanto precisa para o nosso contexto quebrantado. Cara. O ponto é o seguinte, você tem a história mesmo de José que a gente está mencionando. Chega no final da história, Jacó ele tem essa oportunidade da esperança. Né? Ele é chamado pelo faraó para falar, olha, chame lá o seu pai, José, porque eu quero conversar com ele. Pronto, então chama lá a TV, a rádio, né? Vamos transmitir aqui esse encontro entre Jacó, que é Israel, e o governador do Novo Mundo, na verdade. Ele chega lá, aí pronto. Aí Faraó, ele rola a bola para que Jacó dê o chute da esperança. Ele fala assim, Jacó, por favor, fala como é que foi sua vida, me conte sobre sua vida. Pronto, aí fica o silêncio. Agora ele vai dar o grande testemunho. A minha vida é uma vida de fé em Deus, é uma vida de confiança no Altíssimo. Ele vira para Faraó e fala, minha vida foi longa e sofrida. Pô, pera lá, isso eu entendo. Isso pra mim é um testemunho. Isso entra na minha realidade. Agora, se ele falasse, olha, minha vida é uma vida de fé. Pronto, aí toca as trompas. Glória. Né? Amém. Esse é o nosso exemplo. Ou até Mas esse é o testemunho da Bíblia. Mas eu sou um Mas homem hoje- vitorioso, em nome de Jesus. Mas não tem a resolução, esse é o ponto. E acho que isso que apela pra gente, pro ser humano que
Pra você que vai na igreja e se veste, tá tudo certo, e você mantém as aparências, mas sabe que em casa você tem problema, que o seu filho não tá correspondendo, que o relacionamento matrimonial não tá do jeito que você queria que fosse. Eu acho que esse é o testemunho da Bíblia, de que mesmo dentro dessa realidade existe luz, existe a presença divina e não está isenta disso tudo. E desculpa, eu acho que a gente também tem que humanizar, na medida do possível, as pessoas e tentar compreendê-las a partir de sua história. Porque, assim, tudo bem que a história de vida de um indivíduo, ela não pode ser uma âncora ou uma desculpa para que o indivíduo seja o que ele acha que ele tem que ser ou para justificar todos os erros que ele cometeu. Ações. Mas há uma forma de você compreender o porquê que ele pratica determinadas coisas, ou porquê que ele acabou se tornando quem ele é, em função da história de vida. Isso me lembra, a gente estava comentando aqui, isso me lembra muito de Davi, né? Quando a gente pega a história de Davi, a maneira como ele se deu a muitos amores, a maneira como ele se tornou... Salomão idem mais tarde. A maneira como ele se tornou um cara ávido por seduzir não só mulheres, mas pessoas e tentar colocar tudo em torno dele. Né? Vezes 50. Isso se explica muito. 50 mil. Isso se explica muito no encontro de Samuel com o pai dele. Quando vai ungir o novo rei de Israel. Cadê os teus filhos? Ele começa a apresentar um, que é um outro. E aí quando acaba o assunto, quando não tem mais filho, o profeta tem que perguntar, você não tem mais nenhum? Eu tenho. Eu tenho um que fica lá apacentando. Quer dizer, e aí traz o cara e fala, esse aí é o rei. E o próprio profeta também subestima a situação, porque vê os filhos e fala assim, esses são os filhos bons e tal. E não e são. Deus vai falando, não, ainda não. Não olha para o que está do lado de fora, porque eu vejo o que está do lado de dentro. E aí dá para entender a maneira como Davi é apaixonado por Jonatas, como Jonatas é um amigo, é o íntimo, é o próximo dele, por causa da relação terrível que ele tem com os irmãos. Quando ele se apresenta lá para matar Golias, né? E tal, não sei o que lá, os irmãos, o que você está fazendo aqui? Você é enxerido. E indo mais além, né? Indo além ainda, me parece que a própria relação de Davi com mulheres, né? E com os filhos também. Compensação, tudo envolvendo muita compensação e tal. Que a gente, eu acho fantástico, porque a leitura da Bíblia carrega essa conotação psicológica, não tá isenta disso. Você tem isso nas histórias da narrativa com relação a Davi que você mencionou. A história da Torre de Babel pode ser lida nesse ângulo. Cara, mas antes de ir pra história de Torre, é legal como ele lida com os filhos, porque qual o filho que ele mais gosta? De quem que você tá falando agora? Do Davi. Davi. Qual o filho que ele mais gosta? Qual o filho que ele tem amor, que ele fica no coração dele? Absalão. Porque como é que Absalão é descrito? Formoso, externo, cabelos compridos. Como é que Samuel e o pai de Davi viram os filhos, né? Pela beleza exterior, e Deus fala. Então Davi ele acaba cometendo o mesmo equívoco que o pai dele, Samuel. E ele vai reproduzir esse comportamento, né? Então, a leitura psicológica é interessante. Acho que para quem já fez psicologia facilita um pouco mais do que pra gente que talvez não tem exposição a essas coisas, mas mesmo assim é interessante você pegar essas coisas. História de Torre de Babel é outro exemplo, talvez não relacionado tanto à família, mas de como é possível ter essa leitura psicológica. Você tem Deus pedindo para o povo se espalhar por todo mundo, não tenham medo do incerto, ok? Se espalhem, ide, e o povo decide se congregar no mesmo local, no mesmo lugar, o que demonstra um certo tipo de medo. A gente não quer, a gente tem medo do incerto. Então tem essa, obviamente veio o dilúvio e tudo mais, mas é uma história que também pode falar sobre a natureza do medo, como é que funciona o medo e tudo mais, essa busca pelo nome que é interessante. Não entendi, cara, essa sua mudança de tópico, mas não vamos voltar pra família. Fala, vamos pousar um avião. Não, levanta o avião de novo. Porque eu não entendi isso. O ponto de família de Davi, ele vai pra Torre de Babel, fala de medo, não sei o que lá, não entendi. É só pra mostrar que existe uma leitura psicológica do texto que pode ser aplicada em outros aspectos. Sim. Mas vamos voltar pra família, pro nosso irmão mais velho, Edson, ficar mais tranquilo. Tem um outro... Vai fugir um pouco. Mas de novo? Cuidado que o Edson tá bravo. Mas tem um outro, você falou nosso irmão Edson, mas tem um outro aspecto da família, né? Quando você vê em Jesus, quando chegam os discípulos para ele, fala, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão querendo falar com você. Ele fala, meus irmãos são esses daqui. Essa é a grande pergunta. É a minha família. É família no final? É sangue, Você falou meu irmão Edson, e daí volta a Gênesis, né? Volta a Gênesis. Quando todos são criados à imagem e semelhança de Deus, todos são feitos mas esse é um bom mesmo pai. Você citou um texto interessante. No final, o que é família? Então, se a gente tivesse só esse texto... Cara, olha que interessante aí, ó. Vai, elabora sobre isso. Não, continua, pode falar. Você que puxou o tópico, fala sobre isso. Não, eu só levantei o voo. Então, a gente já pode falar da relação de Davi e Jonatas.
A gente já tava falando, você Então, já falou, acho que já tinha qual é? terminado. Então, Alguém mas- lá, traz a Não, invenção do sobre- Edson. sobre essa ideia- O sobre efeito essa do ideia remédio do Edson tá passando. Tem Tá bom. quanto tempo tem? Só pra gente Dentro saber. dessa Tem 10 perspectiva minutos. do que é corre. família. Será que a gente aguenta? Será que a gente vai aguentar? Dentro dessa perspectiva do que é família, que diz muito mais respeito a um laço entre do ser humano de um se enxergar no outro e de compreender o outro a partir das dores dele, da vida dele e tal. E parece que a relação de Davi e Jonatas faz todo sentido com o Jonas como um irmão visto dele, nessas né? carências. Ele E vira o esse irmão laço dele, né? está muito mais associado até não só o aspecto de relacionamento dos dois, de sentimento, mas acima de tudo o laço deles com Deus. O que é curioso, né? Tipo, Davi ele não aceita receber a armadura de um rei que acreditava que as próprias forças podiam resolver a coisa. Uhum. Mas ele aceita a armadura de Jonatas, que pensava como ele na ligação dos dois com Deus. Então, esse aspecto triangular, né, em voltar sempre a ligação desses relacionamentos, está baseada em Deus acima de tudo, ela abrange o conceito de família, né? Muito maior do que o sanguíneo. Você Muito escreveu maior. uma música sobre isso, agora a relação da família com Deus, Valente. Como é que é? Qual que era a ideia geral? Alguém está além. Como assim? Família com Deus? Alguém, nananana. Não, A isso imensidão do céu. O cara menciona a tua música e ele não lembra a música. Eu Nem a sei, letra, nem eu a sei. letra. Eu Cara, sei. Que há alguém além da imensidão do céu. Então, aqui é a Conheço questão música das do Valente. projeções, né? Das projeções. Vamos Freud fazer o bypass do Edson agora, que tá intenso. Valente, compartilha aí o que você quis dizer com a música dessa relação da projeção, né? Da nossa família. Eu com queria Deus. falar de um negócio antes, pode falar À de um negócio vontade, antes? por favor. Não pode, cara. Porque a gente acabou de falar aqui um negócio que ele vai compartilhar, depois você segura o Então, seu. tá bom, vai lá, fala. Vai, Valente. Não, aquilo ali tem a ver com as projeções, né? Traduzindo, não tem o nada homem- a ver com família. O homem Não, tem, Estamos falando da relação de família com Deus, o você homem acabou de sofre. mencionar e você tá O falando homem disso. sofre perdas no decorrer da vida e a maneira como ele enxerga Deus está ligado às compensações As projeções que ele faz, né? das projeções que ele faz. Obrigado, e isso, Lucas. E isso É está isso aí. ligado à célula, né, familiar, né, ali o local onde você já começa a desenvolver, onde se desenvolve a primeira relação social, né? Certo. E aí, mas Deus não é aquilo que você projeta em função das suas perdas, né? Ele é. Ele não é aquilo que você gostaria que ele fosse. a sua ele relação fosse. com o pai fosse. Exato. Mas olha, mas por incrível que pareça, na hora de se relacionar com você, Deus se limita a isso e ele de certa forma se revela debaixo Dentro desse contexto, né? dessa loucura sua que é da projeção que você cria a respeito dele, né? Curioso. E a família tem relação com isso porque ela é o primeiro condicionante dessa projeção, né? Bom. Vamos deixar Não, o Bem, Edson Edson, falar, agora vamos lá, fala vai. a terceira Por favor, revelação eu quero do mais, anjo. Larga agora. o celular não, agora não e fala, quero mais, Edson. não. por Isso, favor. deixa o vou seu mais falar celular hoje. e desça das alturas Não vou para mais falar. Agora já compartilhar sei. sabedoria com a Agora eu já gente. sei por que o Edson não quer que filme isso aqui. Porque as pessoas vão ver o tempo inteiro ele no celular. Mas tem um processo dessa vivência de família, da importância da leitura da Bíblia que o Thiago colocou, que é o massacre que as famílias dentro da igreja, das comunidades religiosas, elas sofrem para ser aquilo que elas deveriam colocado. ser, né? Do ideal, do padrão que elas deveriam ser. Você falou isso, mencionou um pouco disso no início, mas acho que é importante para quem tá ouvindo também a gente meditar sobre esse aspecto, né? Se a gente desconsidera a Bíblia e só pensa no padrão da família santa cristã, né? A família em que a mulher é a Onde mulher tá tudo da bem. casa, é aquela que cuida de tudo, está sempre Bela, sorrindo. recatada e do lar. Bela, recatada do lar, sempre disposta, com um sorriso Essa mulher nos tem lábios que e tal. E uma grande Ela traz a educadora. lã de outros países Isso, e vende. uma grande educadora dos filhos, e os filhos são sempre maravilhosos, nunca respondem, e tal, respeitosos, Não e os gritam, melhores alunos, não batem nos e outros tal. amiguinhos. Tudo maravilhoso. E o pai é aquele que trabalha, é super amoroso com a esposa, é super amoroso com os filhos, nunca tem um rompante. Tem tempo pra todos. Tem tempo pra todos, nunca tem um O rompante. fogo de da ira e tal. nunca é aceso. Aí você começa a perceber que as nossas famílias são massacradas por esse ideal, que é tão distante da realidade Bíblica. da realidade bíblica, que cria uma dicotomia. Então a gente cria um padrão de família que é baseado não sei no quê, É um produto. né? Vende por aí. Mas é baseado não sei no quê, porque não dá para saber de onde é que tirado isso, porque quando a gente olha para a Bíblia não é assim. Então a Bíblia, você mencionou isso no início, a Bíblia é um alento, porque a gente percebe o quão pecadores nós somos e quanto as nossas famílias são
são ruins. Aí eu leio a história de Davi, por exemplo, e falo assim, cara, eu sou um bom pai. O pai de Davi era pior. Quando a gente lê a história de Samuel, você fala assim, bom, eu sou um bom pai, Samuel era pior. Eu sou um bom Se pai, teve eu sou um bom pai. esperança Davi pra era ele, pior. Ou seja, é o Davi contrário. era pior, né? É o contrário da relação que a gente tem. Entendeu? De a gente olhar pra Bíblia e falar assim, Nossa, Aqui poxa, existe um que ideal a ser falta, quão ruim alcançado. eu sou e É. tal. Então isso é um E primeiro pelo ponto. menos dá pra gente também dormir em paz em saber de que pessoas boas que educaram seus filhos bem tiveram péssimos filhos. E tá além, Sim. muitas vezes, do seu controle. É. E Deus supervisiona tudo isso e vai haver uma resolução final além do que a gente Aquele gostaria. negócio, Deus você está tem- no controle das Você coisas. tem um pai, mas o filho ele tem as decisões dele. O que me volta para uma coisa que a gente já tratou em outros programas, que é a questão do imitatio Dei, né? A questão da imitação de Deus, né? Certo. A questão da imitação de Deus é extremamente importante, porque apesar de todas essas relações bíblicas altamente conflituosas, altamente desreguladas, altamente complexas de pais e filhos na Bíblia, Deus se coloca como um pai. E ele tem filhos problemáticos. Né? Isso é sempre importante lembrar. Ele tem filhos problemáticos, mas que de alguma maneira, pela própria palavra de Deus, vão revelar o caráter dele. Ou seja, De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. No Ou seja, começo ou no fim da no história, começo e ou às no fim. vezes. A questão fica toda, assim. a questão toda é São que esse usados relacionamento, apesar ele deles tá mesmos. exatamente a questão é que todo esse relacionamento, o simbolismo desse relacionamento, a beleza desse relacionamento, tá além desse relacionamento. Né? A gente não Então, consegue a entender. gente não consegue entender isso, mas tá além. Não, Ó, esse olha é um o filho mais Então- problemático que Sansão, né? Cara, também. É. Eu falo, né? No do- caso, filho de Decepção Deus, quando você né? tem atrás de filhos, decepção. né? Quando você tem filhos, assim, vocês passaram por isso, tirando o Lucas, né? A gente não sabe se vai passar Quem um ainda? dia. Mas ou ele não. tem um cachorro. Ele tem um cachorro, Jorginho e tal. Então tá bom. É o George Então ele Lucas. sabe. É o George Lucas, George o Lucas. cachorro deles. Então, mas veja só, quando você tem filho, tem uma coisa que acontece com todo mundo, né? Você tem filho, os seus pais, eles parecem que eles surtam, né? Os nossos pais surtam. Então eles vêm, eles querem cuidar, eles querem ensinar tudo. E eles acabam se metendo bastante, eu não sei se vocês passaram por isso, né? Sendo. Não. Sim. Eles acabam, né? Os pais, os sogros, tal, eles acabam vindo e dão opinião e tal. E aí um dia eu quase. É muito difícil eu ficar estressado, né? Nervoso e tal. Aham. Mas Eu olho pra você, eu só penso em Percebe-se. paz, É, em suavidade. É suavidade, Tranquilidade. tranquilidade. Equilíbrio. Eu olho pra ele se eu problemático. vejo alguém tranquilo e favorável. Eu não vejo, é só isso que eu vejo. Tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável Mas aí- de esperança. Aí um dia eu falei assim, eu fiquei estressado, eu falei assim, olha, seguinte, agora é a nossa vez de errar. Vocês já erraram o que tinham pra errar e pronto, né? Eles choraram, ficaram tranquilos. A imagem do Edson fazendo o sogro chorar pra mim é demais, cara. Isso é demais. Os meus pais Aos também. seus pais, muito bom. Pros dois, porque é um negócio interessante, né? Eles cometeram os erros deles e traumatizaram a gente de maneiras que eles nem sabem. E eu vou cometer erros que vou traumatizar meu filho também. Só que eu quero escolher os erros que eu vou cometer. Deixa eu ter liberdade pra ou escolher. consciente ou inconscientemente. E é uma coisa interessante que eu falava isso pra Vanessa antes dela engravidar, que ela não gostava de ouvir, mas que é interessante. A única certeza da vida paterna é que você vai fazer besteira. E Você já vai tem errar. a certeza Você disso. vai errar, você vai errar. E a graça da relação familiar é exatamente essa, que independente do teu erro, vão ter inúmeros acertos. Porque a outra pessoa vai transcender muitas vezes aquela... Ela não vai ficar aprisionada daquilo, né? E ela pode revelar muito mais de você do que você revelaria de você mesmo. Então, Bonito. Muito bom, hein? Cara, olha, então pro ouvinte, imitácio Dei, imitação de Deus. pro ouvinte, pra mãe que chora e fala estamos errando, pro pai Já que tá era, com, né? pro filho que tá distante de casa, longe da igreja, longe de Deus, para o casamento E que culpa parece os pais, né? e por culpa tá os no- pais por os erros que você cometeu e acha que não tem como reverter, pra dinâmica matrimonial que você acha que não vai ter resolução. A Bíblia apresenta uma perspectiva onde tudo isso tem o seu lugar. A realidade que você está vivendo não está em distinção do que o texto está dizendo. E Deus, ele se assenta acima do dilúvio e está envolvido em todas essas coisas. Ele não se acanha da realidade complexa das nossas famílias. E se você precisa de um alentinho a mais, só lê a história de Jacó e seus irmãos para você ver que sua família no final Não tá é bem tão- melhor. José e seus irmãos. José e seus irmãos é que tá um pouquinho melhor que... Bom, Jacó e seu irmão também, Também é é mais bom, interessante, é. mas José é o que eu quis dizer de fato. Diante disso, Lucas, o que você o que tem você a nos poderia dizer agora, assim? Esse é mais um programa da Terceira Margem do Rio em Revista. Um abraço para todas as famílias. Ó. Tudo bem.